Boa noite a todos e a todas. Eu sou Lúcia Passarinho, presidente da Sociedade de Psicanálise de Brasília. Com imensa satisfação que recebemos aqui na nossa sociedade o presidente da FEBRAPS, Emerson Ari Mendes, o diretor científico da FEBRAPS, Zeli Liegerman, a colega e analista de data Regina Mota e Daniela Bormann Viana, diretora superintendente da FEBRAPS, para essa cerimônia de abertura da segunda atividade preparatória do 29º Congresso de Psicanálise, que acontecerá no próximo ano com o tema O Eu com Isso, Afetos e Emergência, em Emergência, que é uma referência ao clássico texto de Freud, O Ego e o Id, de 1923, que completará 100 anos por ocasião do evento. Após a Primeira Guerra Mundial, os tratados de paz impuseram uma série de rigorosas exigências aos países derrotados. A Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e a Bulgária tiveram que ceder grandes partes de seu território e arcar com significativas reparações financeiras aos países vencedores. A Europa, devastada pela guerra, torna-se terreno fértil para o crescimento de ideais fascistas. A derrota humilhante desperta sentimentos nacionalistas que prometem a retomada do poderio militar e econômico da Alemanha. É nesse contexto histórico que Freud, deprimido por sofrer importantes perdas, em especial pela morte do seu amado neto, as limitações impostas pela velhice, a doença, dificuldades financeiras e a luta diária pela sobrevivência, consegue extrair da experiência clínica a escrita de um dos mais relevantes textos, o qual foi recebido com grande entusiasmo pelos analistas de sua época, pois, além de ser uma espécie de reorganização de toda sua obra, é um texto eminentemente dedicado à experiência clínica, sobretudo pelo entendimento do funcionamento mental. Esse texto também representou uma grande virada teórica ao descrever o ego como sendo, em parte, inconsciente e pela descrição do superego, ampliando a compreensão da cultura na formação da subjetividade do inconsciente dinâmico. Passados 100 anos, o cenário mundial aterroriza. A invasão da Ucrânia, guerras, as ameaças às democracias, grupos nazistas e fascistas, antes escondidos no porão, reaparecem, retrocessos no processo civilizatório se revelam. A religião e o Estado se confundem, o Afeganistão, vemos o retorno do Talibã. As mulheres são obrigadas a se cobrir e forçadas a abandonar suas carreiras. A pauta dos costumes entra fortemente em ação no mundo e no Brasil, onde a política nos inquieta diariamente. Jovens, mulheres e homens negros da periferia são mortos. O feminicídio se faz presente no cotidiano. Fome e descaso pela vida humana, assistimos ao retorno do recalcado e da tirania do superego. O ego, nas palavras de Freud, uma pobre coisa que está numa tripla servidão e, em consequência, sofre sob a influência de triplos perigos: o mundo externo, a libido do id e a severidade do superego. Para terminar com um tom assim, mais otimista, cito novamente Freud quando ele afirma que o mesmo ego, o mesmo pobre ego, trabalha com os mecanismos de defesa, favorece o discurso racional e proporciona a capacidade de aprender com a experiência. Como observador da cultura, ele nos ensina como a civilização está a serviço da pulsão de vida, mas o conflito entre as exigências de satisfação encena o eterno conflito entre o pulsar da vida e da morte. Freud explica e Caetano e Gil advertem. Atenção ao dobrar uma esquina. Uma alegria. Atenção, menina. Você vem... Quantos anos você tem?
Atenção, precisa ter olhos firmes. Para esse sol, para essa escuridão, atenção, é perigoso. Tudo é divino, maravilhoso. É preciso estar atento e forte. Obrigada pela atenção. Vamos passar agora a palavra para o Emerson. Boa noite. Inicialmente, eu gostaria de falar do prazer de, conjuntamente, a FEBRAPSE, com a Sociedade Psicanalítica de Brasília, organizarem a atividade preparatória de divulgação do 29º Congresso Brasileiro de Psicanálise, que realizar-se-á, já temos uma data agora, entre 1º e 4 de novembro de 2023, em Campinas. A gente poderia até brincar que o Congresso de Campinas, pessoal que não nos ouça de Campinas, né, talvez seja um congresso preparatório para o congresso que terá em Brasília em 2025, mas, por enquanto, vamos ficar com o de Campinas em 2023. Penso que federações como a nossa, que une sociedades do Nordeste ao Sul, de tamanhos variados, são concepções generosas, na qual grandes entidades ajudam e dão suporte às menores, mas também usufruem da experiência dessa diversidade. Em toda minha relação com a FEBRAPSE, várias pessoas da sociedade de Brasília foram muito importantes, né, na minha acolhida, na acolhida a mim, inicialmente, na instituição, e me ajudaram em diversos momentos. Eu não poderia perder essa oportunidade, certamente esquecendo de algumas pessoas, mas de lembrar algumas. A Miriam Elizabeth, né, era presidente de Brasília, já tinha tido um cargo na diretoria, me ajudou bastante quando eu cheguei até a FEBRAPSE. A Cíntia, a presidente anterior ao da atual diretoria do Conselho, foi uma importante diretora de comunidade e cultura, né? E foi a presidente da FEBRAPSE no período talvez mais difícil da FEBRAPSE, né? com a pandemia, né? São pessoas que deixaram um legado bastante importante. A Cláudia Carneiro revolucionou a comunicação da FEBRAPSE, né? Certamente muito do que a gente tem hoje se deve ao trabalho criativo, né, da Cláudia Carneiro. Frauzino, né, junto com o Silvan e agora com a chegada da Renata, né, Arouca, foram pessoas e são pessoas extremamente importantes nas atividades do Conselho Profissional. Então, em nome da FEBRAPSE, eu gostaria de, através dessas pessoas, agradecer a importante participação de Brasília na nossa federação, né? Agora, ainda, né, a Lúcia, na organização da nova comissão de casal, família e vínculos, né, junto com a Maria José. Então, são pessoas extremamente importantes. Na presente atividade, eu gostaria de agradecer a Lúcia e também a Daniela Prieto pela pronta disponibilidade em realizar o evento e também aos colegas da diretoria, né? Em especial o Zelig, a Ana Clara Gavião e a divulgação do Luiz Celso Toledo, né? Que são fundamentais para esse tipo de atividade. Os congressos brasileiros de psicanálise da FEBRAPSE apresentam, entre suas peculiaridades, a construção artesanal. São pensados, projetados, construídos e realizados e vividos pelos seus membros e demais participantes. É com esse espírito que o Conselho Científico da FEBRAPSE, na qual estão presentes todos os diretores científicos das sociedades, a Daniela estava lá, bem como a diretoria da FEBRAPSE e a presidente da ABC, se reúnem para escolher o tema do congresso. Quando se começa a reunião, não sabemos a cor da fumaça que sairá. Para o futuro congresso, o Eu com Isso, Afetos em Emergência, foi a pertinente escolha do momento.
Um pequeno título remete a uma condensação de significantes e significados que abrem para inúmeras possibilidades e desdobramentos. Os textos freudianos são uma valiosa herança da nossa família. A cada geração precisam ser lidos, relidos, sonhados, interpretados, ressonhados, reinterpretados, recriados e desenvolvidos. Com isso tudo sem a pretensão de sermos os tradutores definitivos, pois só assim escaparemos da pecha de traditores. Um breve exemplo com as primeiras atividades preparatórias para o nosso congresso. São Paulo, frente ao tema, optou por pensar as questões que envolvem a ética e a moral. Sem dúvida, uma abertura importante. Agora, Brasília, na sequência do jogo do rabisco, sugere o eu e o isso em tempos de excessos. As federadas do Rio Grande do Sul, para a atividade em outubro, o eu e o isso e o que mudou. Mas, num olhar mais cuidadoso, no folder da atividade, eu vi também, né, que a atividade de amanhã será o eu e o id em tempos de transparências. Eu fiz uma associação que, quando falamos em excesso, a primeira questão que vem é como se excesso, fosse algo além da conta, fosse demais, tivesse uma marca de um prejuízo, de um problema. E que transparência, num primeiro momento, se associa a algumas coisas positivas. Duas associações rápidas. Lembro de uma tribo mais ao norte do Canadá, que sobreviveu durante milênios em condições muito precárias. Rapidamente, numa determinada circunstância, eles ficaram ricos. E todos se transformaram em obesos mórbidos e diabéticos. Muito provavelmente, o excesso, tá, já estava presente no que os salvou em tempos de pobreza. Temos aí que não escapamos do conflito. Transparência está associada a algo positivo, mas também passamos a ver, até na moda atualmente, as transparências que, por serem transparentes, mostram algo que talvez esconda algo que é para mostrar algo, e assim andamos numa circularidade. Não escapamos do conflito. O tema do Congresso parece que aponta para isso, né? Talvez seja o tema mais importante para pensarmos as questões de conflitos. Eu termino com um texto adaptado, né? Que eu escrevi há algum tempo e fiz uma adaptação agora. O que me leva, ou nos leva, ou levou à psicanálise? Os conflitos. Não no sentido clínico, classificatório, mas no popular, coloquial, corriqueiro. Os conflitos. Por óbvio, inicialmente os meus e do meu entorno. Muito, muito depois, o dos pacientes. Os conflitos dos que perderam a razão e, principalmente, os com todas as razões. Os conflitos das dúvidas torturantes, menos graves do que das certezas incontestes. Os conflitos dos assumidamente loucos e dos pretensiosamente sadios. Os conflitos dos que rasgam dinheiro e dos que só guardam. Os conflitos dos que têm fé e a dos São Tomés. Os conflitos dos que se entregam às paixões e dos impermeáveis a elas. Os conflitos dos que pensam e não sentem e dos que sentem sem poder pensar. Os conflitos dos que não aceitam a morte e não vivem por isso, e dos que querem morrer porque não toleram o viver. Os conflitos dos que transbordam e dos que desidratam. Dos que falam, agem sem pensar e dos que pensam sem poder agir, pensar. Os conflitos dos utópicos e dos práticos desprovidos de sonhos. Os conflitos dos que saem da casinha
e dos que ficam aprisionados a ela, os conflitos dos que sempre obedecem e dos que nunca cedem, os conflitos do sexo desmedido e do sexo comedido, os conflitos dos altruístas sem limites e dos apenas egoístas. Não é uma glamorização dos próprios, tampouco uma excessiva relativização. Ser psicanalista ou trabalhar com a psicanálise é aceitar que se lutará contra os danos dos conflitos, sabendo-se que não se pode eliminá-los. É conviver e ajudar a criar o paradoxal, o complexo, é tentar integrar o contraditório. Psicanálise é cuidar dos conflitos, é dar-lhes um cômodo e contorno na mente do vivente, mas jamais ter a pretensão que eles terminarão. Acho que ao longo da noite de hoje, de amanhã, da manhã de amanhã, né, alguma coisa sobre conflito se falará. É isso. Então, vou passar agora a coordenação dos trabalhos para a Daniela Morgan. Daniela, agora é com você. Tá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês em Brasília, dando sequência à nossa noite, trabalhando esse tema tão importante, né? A gente vai ter a contribuição de Regina Mota e Zelig Lieberman para a conferência O Ego e o Id em Tempos de Acesso. A Regina, ela é membro titular e analista de data da Sociedade de Psicanálise de Brasília, já foi presidente dessa sociedade entre 2001 e 2004, é mestre em Psicologia Clínica e foi docente da Universidade de Brasília. Publicou vários artigos sobre técnica psicanalítica e autora de alguns livros. Zelig é médico, psiquiatra e psicanalista, analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, professor e supervisor do curso de especialização em psicoterapia de orientação psicanalítica do Centro de Estudos Luiz Guedes e atual diretor científico da FEBRAPS. Cada um vai ter 20 minutos e depois a gente inicia o debate. As questões podem ser enviadas por chat. Então, Regina começa e bom evento para todos nós. Obrigada, tá, Daniela? E obrigada à FEBRAPS por essa oportunidade, tá? Bom, então eu vou falar sobre o eu e o id em tempo de excesso. Quando eu recebi o convite da Daniela Prieto, me ocorreram algumas ideias para eu fazer uma comunicação informal, né? Na medida que o evento é aberto. Então, eu me proponho a ressaltar alguns aspectos pontuais desse momento em que estamos realmente vivendo um tempo de excesso. Por causa da pandemia, houve um excesso de restrições. Regina, você está sem áudio. Você desligou o seu microfone. Vê se agora vocês estão ouvindo. Sim, agora sim. Tá. Bom, então eu estava falando da pandemia, né? Que a gente percebe também nos noticiários um excesso de agressividade, de assassinatos, estupros, feminicídios e mortes dentro das famílias de uma forma desenfreada. E eu acho que a gente pode relacionar esses fatos à dinâmica entre o eu e o id, que são instâncias do aparelho psíquico da segunda tópica freudiana. Eu pretendo falar a partir da clínica psicanalítica, e não da sociologia ou política. Minha experiência psicanalítica é clínica, de consultório. Portanto,
vou me pronunciar com base na clínica, mas também na observação psicológica das pessoas e do contexto humano que se revela agora. O texto do filósofo coreano, que foi até sugerido, né, A Sociedade do Cansaço, acaba confluindo com o novo livro da Elizabeth Boudinot, O Eu Soberano. Ambos falam de excessos, sendo que o primeiro autor afirma que isso pode produzir um infarto da alma, até por excesso de positividade. E a segunda descreve os excessos identitários. Mas eu não vou comentar esses livros, tá? Como todos aqui sabemos, o id é o reservatório da libido e das pulsões. E o eu seria aquele negociador, mediador entre essas pulsões e o superego, que pode ser muito severo ou menos severo. O resultado dessa mediação vai definir como a pessoa vai agir ou não nas circunstâncias atuais. Estou resumindo aqui a ideia central, né, do texto de 1923, do Freud, O Ego e o Id, porque na primeira tópica freudiana, de 1900 a 1915, estava descrito o consciente, pré-consciente e inconsciente. E na segunda tópica, o ego, o id e o superego, sendo que o id e o ego têm uma parte que se confunde com o inconsciente. O que eu suponho que esteja acontecendo nesse momento é que, de repente, o id pede passagem. Ou seja, o id vem com todas as funções e, para quem não tem um eu bem constituído, fica difícil mediar essas funções de agressividade, sexualidade, preconceitos, com toda essa ira em torno de nós. Eu não quero me deter nos aspectos da política atual, que também parece estar favorecendo tudo isso, com as armas liberadas, os clubes de tiro, assassinatos de indígenas e de indigenistas. Em contrapartida, vê-se um excesso do politicamente correto, palavras que podem ser ditas ou não por serem consideradas preconceituosas quando o superego se manifesta. O excesso de informação via internet, lives, podcasts, fake news, pode gerar uma confusão mental, uma saturação e entupimento das vias que possam trazer um pensamento mais racional, mais diluído, e para lidar com a frustração. Essa frustração pode ser mais suportada, segundo a terminologia freudiana e kleiniana, por aqueles que possuem um ego forte. Bion fala de um ego expandido. O inconsciente brotou e, como consequência, o id pediu passagem, levando ao ato através de act-outs graves, como assassinatos ou manifestações maníacas, que surgem como defesa contra o excesso de depressão e de repressão. Além disso, eu percebi, principalmente no início da pandemia, na clínica, o excesso de sonhos. Muito bem-vindos, por sinal, já que os psicanalistas adoram sonhos e suas interpretações, né? Os sonhos estavam sendo produzidos tanto pelos pacientes quanto por mim, como se o inconsciente estivesse tentando se manifestar, já que conversar ao vivo com o outro estava difícil e as ações motoras e relacionais estavam paralisadas, engessadas, pois o início da pandemia foi absolutamente restritivo para todo o mundo. Predominavam os sonhos de angústia, os sonhos de realização de desejo para elaborar o trauma no início da pandemia, da própria pandemia, né? Visto que os desejos não estavam podendo ser realizados, por exemplo, ter uma relação sexual com alguém, já que não poderiam se esconder
se encontrar presencialmente, nos sonhos, isso poderia acontecer simbolicamente, como um recurso alucinatório. Eu estou falando das pessoas que têm a capacidade de simbolizar, pois é isso que faz a diferença, para que não partam para ações desenfreadas mais primitivas. E sonhar foi muito importante naquele instante. A capacidade de sublimação transcende a capacidade da simbolização. E, com isso, os que possuem melhores recursos internos puderam usar essa crise humanitária para criar soluções. Foram desenvolvidos, por exemplo, outras formas de comércio pela internet e de comunicação. Nós, analistas, tivemos que nos reinventar de uma forma que Freud nunca poderia imaginar. E as análises online foram bem-sucedidas. Depressão e ansiedade e insônia aumentaram muito, levando a uso crescente de psicotrópicos. Pessoas mais velhas se queixando que estariam perdendo 2 anos valiosos do término de suas vidas, quando poderiam estar viajando e socializando. Em contrapartida, a negação e o medo da depressão, em alguns casos, levou a uma euforia de falar sem parar ou de sair para comemorar sem a proteção das máscaras, não medindo as consequências. O que eu observei muito interessante também foi que muitos casais de namorados resolveram se juntar, morar juntos, se isolando dos outros, porque assim eles poderiam conviver intimamente, já que os outros é que seriam uma fonte de contágio, e não eles próprios. Quando passaram a sair e conviver socialmente, aconteceram contaminações, principalmente agora em que tudo foi liberado e as pessoas saem sem a proteção de máscaras. Pois ninguém, muita gente não está mais suportando essa restrição. Mas o outro se transformou num perigo maior. Quem mora sozinho e não tem família próxima teve que se haver muito profundamente com a sua solidão, se comunicando através de mensagens de vídeo ou de áudio. Ao mesmo tempo, houve uma acomodação a uma suposta autossuficiência, a abolição do outro funcionando como uma defesa. Bion fala que o encontro entre duas pessoas proporciona muita angústia, uma tempestade emocional, uma mudança catastrófica. E muitos estão usando a pandemia para se afastar cada vez mais dos outros. Fugindo dessa realidade e evitando esses encontros, estão se distanciando de uma vivência fundamental da vida humana. O excesso de isolamento acaba gerando uma dificuldade de querer se comunicar presencialmente no novo normal agora. As pessoas falam de uma preguiça, de um cansaço. Quando são convidadas para um evento presencial, elas ficam indispostas para sair, pegar trânsito, ter que se arrumar, se vestir, calçar sapato, pois todo mundo acha que o pé cresceu, andando de meias ou de havaianas em casa ou de moletom nos home office. O excesso de descuido físico, pessoal, de uma defesa psíquica, evitando o confronto com o outro, o grande trabalho de se relacionar. O outro, ou o estranho, passou a ser fonte de perigo. O excesso de acomodação em casa, pelos eventos virtuais, teve o efeito de que agora as pessoas desejam continuar online para sempre. Julgo que essas atividades virtuais
foram um recurso muito rico e proveitoso, embora o excesso de lives e podcasts, com todos dando opiniões sobre tudo, tenha gerado até uma dificuldade de escolher o que ver ou ouvir diante de tantas opções. As pessoas se sentiram saturadas de tanta informação e passaram até a evitar de participar. As aulas online mantiveram os cursos das universidades e as nossas formações, mesmo que eu perceba que a comunicação passou a ser mais formal, sem a efervescência do encontro vivo presencial. Com referência a estes, considero que os seminários com poucos participantes, principalmente os seminários clínicos presenciais, apresentam características peculiares de fenômenos de grupos que são mais difíceis de serem percebidos no modo virtual. O mesmo acontece com as análises virtuais. Penso que o divã é insubstituível, bem como a observação dos movimentos gestuais do corpo do paciente desde a entrada no consultório. Espero que possamos voltar a essa modalidade, mesmo que de forma híbrida. Estamos cansados das telas de computador e do celular, atendendo o dia inteiro com esse foco. Mas reuniões, palestras, conferências com participantes de outras regiões e de outros países devem continuar, pois constituem um ganho espetacular durante a pandemia. Outro excesso que surgiu, já estava sendo anunciado, foi o das impressões eletrônicas, digitais, os e-books, para serem lidos nos tablets. Com as livrarias fechadas, para evitar o contágio, esse recurso foi muito importante. Bem como a possibilidade de se comprar todo tipo de livro via internet. Considero também, no entanto, que nada substitui o prazer de folhear um livro impresso no papel, uma ida a uma livraria passando pelos corredores, entre as estantes, e deparando-nos com surpresas infinitas. Eu entendo que deve existir as duas formas de comunicação, tanto em livros quanto em periódicos. A escrita, né, a impressa, no papel, e a eletrônica. Enfim, há exceto por todos os lados. São os opostos. Pessoas desanimadas, deprimidas, que não conseguem trabalhar, e algumas produzindo muito, até excessivamente, como uma compensação. O excesso de gente que quer se encontrar também, o que é natural, mas que pode prolongar muito a pandemia no contato com o estranho que não se vacinou, assintomático, que transmite o vírus inesperadamente, estando os abraços e beijos ainda contidos. Ao mesmo tempo, os demais estão com muito medo de conviver presencialmente, funcionando de uma maneira esquizoide, se mantendo dentro de seus casulos, protegidos dos outros. Diante desse complexo panorama vivido por nós, no ritmo incessante de várias abas abertas e da informação que pulula a nossos olhos, percebo que nas instituições provocou-se um movimento semelhante. Em nossas instituições formais, como a IPA, observo que em algumas sociedades estão ocorrendo excessos no questionamento de pontos como a análise didática, muito atacada. Na análise didática, sugerida por Freud e Ferencz, os analistas de informação devem ser analisados por analistas credenciados que percorreram um longo caminho de muitas etapas para obter essa função. Sabemos que ritos de passagem
sempre existiram desde os primórdios da civilização, como elementos estruturais para a sua organização. Esses carregam uma história, mas geram transformação. Nas universidades e em todas as categorias profissionais, cumprir as etapas para uma promoção é imprescindível. Os diferentes modelos de formação têm sido discutidos por décadas em muitas sociedades do mundo, mas atualmente, protegidos pela virtualidade, corremos o risco de nos lançarmos na rigidez belicosa do conflito, na cesura que finda o diálogo e impede o nascedouro. Por outro lado, que não caiamos no apelo fácil da ausência do outro. As balizas foram formuladas porque pensadas a partir de longa experiência clínica. Quanto à seleção de pretendentes à formação, creio que os critérios têm que ser bem definidos. As pessoas devem ter condições psíquicas para serem psicanalistas, uma mente pensante, que também sofre e sente, mas com características para desempenhar esse difícil ofício de tornar visível a dor nem visível, funda. O desejo por exercer essa atividade deve ser genuíno. E acordos quanto a honorários para iniciar a análise pertencem exclusivamente à dupla. Penso que simplificar o caminho na seleção, na progressão dentro da instituição e na qualidade do ensino pode ser uma solução muito questionável e usada por todas as pseudo-formações e faculdades que proliferam a cada dia. Preservar a essência da psicanálise e o legado de Freud julgo indiscutível e primordial, bem como manter a clínica psicanalítica viva, apresentando trabalhos clínicos. Eu espero que as nossas sociedades possam se manter sem excessos identitários, mas com nossa identidade e qualidade preservada, e o respeito à seriedade da instituição. E que a criatividade possa ligar ao novo o sedimento formativo dos anos de prática. Muito obrigada. Obrigada, Regina. Vamos dar sequência com Zelig. Muito bem, então, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui em Porto Alegre e em Brasília ao mesmo tempo, né? E poder partilhar essa atividade com os colegas da sociedade, todos que estão nos assistindo. E é uma satisfação dupla, porque esse evento, essa jornada, entra no programa entrou, né, no programa das atividades preparatórias para o Congresso Brasileiro de Psicanálise, como o Emerson já disse, que vai ser de 1º a 4 de novembro em Campinas, né? E nós já temos o título, já temos a data, temos o local, que é um centro de convenções em Campinas, muito bom, muito bonito, muito legal, muito agradável e muito confortável para a gente fazer o nosso congresso. Então, espero que todos já coloquem desde agora nas suas agendas, né? Porque esse congresso tem uma característica especial, né? Ele vai ser o primeiro congresso presencial, não vou dizer depois da pandemia, porque a pandemia ainda não acabou oficialmente, mas, enfim, depois do pico de gravidade da pandemia. Então, como disse, coloquem nas suas agendas. Bom, minha apresentação, eu vou colocar um PowerPoint aqui na tela, tá? E eu fiz um escrito breve, assim, de 20 minutos, com base no livro do Han, do filósofo coreano, né? Que foi uma sugestão de leitura,
e que, a partir da leitura dele, da leitura do livro dele, A Sociedade do Cansaço, eu procurei fazer uma abordagem metapsicológica, né, ligada a essa questão da sociedade do excesso, do cansaço. E, enfim, é uma tentativa tentativa minha de tentar entender algumas coisas, ou explicar, enfim, né? Claro que é limitada porque parte do ponto de vista exclusivo da psicanálise, então é claro que a gente sabe que tem muitas outras maneiras de ver os fenômenos sociais, né? Então eu vou colocar aqui o PowerPoint, né? Deixa eu só achar aqui. Onde é que está agora aqui? Acho que está aqui. Não, aqui. Estão enxergando? Sim. Conseguem ver para ver? Sim. Dá para ver bem. Tá. Eu vou deixar nesse tamanho aqui, se vocês acharem que precisa aumentar, eu aumento, é só me avisar, tá? Bom, então, o título, dentro do contexto que é o eu e o id, em tempos de excesso, o meu trabalho é o ego e seu ideal. Tá? Esse é o título que eu dei para o meu trabalho. Então, o mundo proclamou a liberdade, sobretudo nestes últimos anos. E o que ela representa? Nada além da escravidão e o suicídio. Porque o mundo diz, você tem necessidades, satisfaça-as. Não tema satisfazê-las, aumente-as mesmo. Concebendo a liberdade como o aumento das necessidades e a sua pronta satisfação, alteram-lhes a natureza, porque fazem nascer neles uma multidão de desejos insensatos, de hábitos e imaginações absurdos. Não vivem senão para invejar-se mutuamente, para a sensualidade e a ostentação. Já proclamaram que não há crime nem pecado. Têm razão, de acordo com seu ponto de vista, porque sem Deus, onde está o crime? O parágrafo acima, que bem poderia descrever o funcionamento da sociedade atual, é parte de um diálogo contido no romance Os Irmãos Karamazov, escrito por Dostoiévski entre 1878 e 1880. A atualidade das ideias do genial autor russo é surpreendente. E tendo em vista que o texto evidencia fenômenos amplamente citados na atualidade, como egoísmo, gratificação ilimitada, a relatividade da autoridade, etc., caberia então a pergunta: o que diferencia a época atual dos tempos vividos por Dostoiévski? No final do século XIX, a Europa e a Rússia passavam por mudanças sociais, políticas e econômicas. Como hipótese, poder-se-ia pensar que, ainda que originassem sentimentos e comportamentos como descritos por Dostoiévski, as transformações teriam ocorrido no âmbito dos códigos, isto é, a substituição de um código por outro, código social, econômico, enfim. Né? A partir da segunda metade do século XX, o intenso avanço científico e tecnológico e os costumes mais flexíveis propiciaram muitas comodidades e, principalmente, uma vida mais longa e com melhor qualidade. Por outro lado, essa evolução teve uma contrapartida. O sujeito encontrou maneiras de negar o poder do outro, uma vez que o desenvolvimento tecnológico acena com a possibilidade ilusória de satisfação imediata dos ideais narcisistas, na qual certo poder é delegado a um objeto material, com a ilusão messiânica de conjurar definitivamente a ameaça de abandono e de desamparo. Além disso, o espaço para o questionamento necessário à evolução da sociedade está tomado muitas vezes por um relativismo extremado em que se perdem os limites, as responsabilidades e as funções atribuídas a determinados papéis sociais. De acordo com o filósofo coreano Byung-Chul Han, a cultura contemporânea assistiu a transformações em que a sociedade disciplinar e seus habitantes, é assim que ele se refere, né,
os sujeitos da obediência, segundo Han, foram substituídos pela sociedade do desempenho e seus habitantes, os sujeitos do desempenho e produção. Na sociedade do desempenho, a sobrecarga de trabalho, bem como um excesso de impulsos, estímulos e informações, modificam radicalmente a estrutura e a economia da atenção. Atualmente, a realidade, mais do que nunca, significa algo muito além do ambiente imediatamente ao nosso redor. Com o advento da tecnologia e da globalização decorrente, estamos em contato permanente, em tempo real, com acontecimentos de todas as latitudes. E, embora adquirir conhecimento instantâneo sobre os fatos que acontecem ao redor do mundo possa ser considerado um benefício do avanço tecnológico, a enorme quantidade de notícias que recebemos diariamente, bem como as demandas que disso resultam, colocam em xeque o nosso escudo de parexcitação, como definiu Freud. E aqui só um detalhe que o Freud nos diz. O Freud diz que tão importante quanto receber, tanto ou mais importante do que receber estímulos, é poder selecionar estímulos, tá? É poder selecionar. Tá? Então, nós vivemos uma época que a gente muitas vezes não tem nem como selecionar certos estímulos. Certamente, esse fenômeno exige um esforço intenso para compreendermos o mundo e nos sentirmos participantes dessa realidade. Porém, o excesso de realidade pode dificultar a preservação do necessário espaço para as fantasias e a ilusão. Um exemplo da modificação da economia da atenção seria o fenômeno da multitarefa, a qual o filósofo coreano não considera como marca de um progresso, mas um retrocesso, uma vez que seria um recurso indispensável para a sobrevivência na vida selvagem. Então, palavras de Han. Um animal ocupado com a mastigação se ocupa ao mesmo tempo com outras atividades. Deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não acabe comido. E deve vigiar sua prole e seu parceiro. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso, não é capaz de aprofundar contemplativamente nem ao comer, nem ao copular. As mais recentes evoluções sociais e a mudança de estrutura da atenção aproximam cada vez mais a sociedade humana da vida selvagem. Como resultado desse fenômeno, assistimos à expressão de uma hiperatividade e uma tolerância muito limitada para o tédio, aquele tédio profundo, tão importante para o processo criativo. Sem espaço para a contemplação e movido pela ânsia produtiva, o sujeito da sociedade do desempenho e produção encontra-se mais voltado para si mesmo. O reforço às defesas narcisistas e a dificuldade em manter laços afetivos acarretam a insuficiência de representações na mente do indivíduo, gerando uma angústia intensa que pode levar à substituição da atividade simbólica essencial à construção do psiquismo, por manifestações, pode levar à substituição da atividade simbólica, que é essencial à construção do psiquismo, por manifestações voltadas ao corpo ou ao ato. O pensamento perde lugar para a ação. Evidentemente, essas transformações sociais se refletiram na psicanálise, tanto em seus aspectos teóricos quanto em sua prática. Tornou-se necessário pensarmos como essas mudanças na configuração social influenciam as relações intersubjetivas do sujeito e suas pulsões com o mundo externo e a cultura, e as intrapsíquicas, entre ego, id e superego. Segundo Han, o sujeito da obediência, condicionado pela repressão e sentimento de culpa,
expressaria seus conflitos através da neurose. Já o habitante da sociedade do desempenho, supostamente livre do domínio externo, que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo, seria o senhor de si mesmo, vivendo uma liberdade enganadora e entregue ao que ele denomina de livre coerção de maximizar o desempenho. O explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. Como resultado, vemos a depressão e o sentimento de fracasso. Para defender seus pontos de vista, o filósofo coreano argumenta que o aparato psíquico desenhado por Freud, baseado na noção de mandamentos ou da repressão, não se aplica em uma sociedade marcada pela noção de autoafirmação com base no desempenho, já que, em sua opinião, o inconsciente freudiano não seria atemporal, mas produto da cultura repressiva da qual nos afastamos cada vez mais. Ao abordar a questão da melancolia, Hahn afirma que a teoria de Freud, que envolve o objeto, não se aplicaria ao modelo do desempenho. Abre aspas. Não há nenhuma relação de conflito ambivalente com o outro que tenha se perdido, que preceda a enfermidade depressiva do sujeito de desempenho atual. Ali não há qualquer participação da dimensão do outro. O responsável pela depressão, na qual acaba desembocando o burnout, é, antes de tudo, a autorrelação sobremodulada narcisista que adota traços depressivos. Em que pese que as descrições de Hahn sobre o ser humano contemporâneo podem ser vistas em nosso dia a dia, eu penso em um modo diferente de encarar as relações do sujeito do desempenho em suas relações com os objetos e entre as instâncias intrapsíquicas, o id, o ego e o superego. Ainda que se considere que a atualidade difira efetivamente da época repressiva de Freud, é preciso levar em conta que a formulação freudiana do superego, como correlato da repressão, não abarca apenas a realidade vivencial da relação com os pais e o ambiente imediato. As imagens internalizadas dos objetos que estruturam o superego contêm também os códigos sociais básicos, uma vez que a identificação com os pais acarreta a identificação com o superego destes pais, que, por sua vez, carregam aspectos do superego de seus próprios pais e assim retrospectivamente. Assim sendo, podemos considerar a ausência de uma instância interna repressiva, ou seria a presença de um superego atravessado pelas vicissitudes da cultura contemporânea? Evidentemente que Hahn, como filósofo que é, descreve os fenômenos de um ponto de vista sociocultural. É possível, portanto, compreender suas hipóteses de ausência da dimensão do outro na configuração do sujeito do desempenho como fruto da observação do coletivo. Porém, como psicanalistas, sem desconsiderar a realidade, precisamos pensar também que os indivíduos... pensar também em termos de mundo interno e constatar que os indivíduos estão voltados para si, buscando maneiras de negar a importância do objeto, não equivale a dizer que não há nenhuma relação de conflito ambivalente com o outro que tenha se perdido. Como o próprio Freud afirmou, a defesa revela o que é defendido. Propõe, então, que pensemos o sujeito da sociedade de desempenho através de uma configuração das relações entre as instâncias psíquicas com a influência intensa do ideal de ego. O ideal de ego, que é correlato ao superego, uma instância bastante próxima do superego, contém os ideais que construímos em nosso mundo interno, a partir da herança de aspectos do narcisismo primário que se transformaram pelo reconhecimento da realidade da potência do outro
e pela necessidade de nos adequarmos, em alguma medida, às expectativas desses objetos. É a instância que nos avalia permanentemente na busca e realização dos nossos objetivos. Nas palavras de Norberto Maruco, para quem não conhece, é um psicanalista argentino, né? O ser humano que nasce representa a ponta de chegada de uma larga evolução filogenética que dá conta da herança da sua espécie e da sua linhagem própria. Mas também, ainda antes de nascer, o ser humano é e existe como perspectiva ou projeto futuro de seus outros antepassados. Vem ao mundo pelo desejo de outros, e por esse desejo é nomeado. Na melancolia, condição patológica que se caracteriza por feridas narcísicas ligadas à perda dos objetos materiais ou abstratos, o ideal de ego julga e ataca o ego transformado pela identificação com o objeto perdido. Avassalado por seu ideal, o ego permanece indefinidamente em busca do reencontro com o objeto primário idealizado, desenvolvendo a trajetória de relações contraditórias, intensas fixações ao objeto de amor e, ao mesmo tempo, uma labilidade, uma escassa resistência da investidura do objeto. O ideal do ego está em conflito com o ego. Aqui é só um esclarecimento. Freud diz isso no Luto e Melancolia, essa ideia, as pessoas com melancolia, elas se grudam nos objetos fortemente, mas rapidamente podem se desvencilhar deles, né? Então, por isso que ele diz, é uma fixação ao objeto de amor intensa e uma labilidade ao mesmo tempo. É uma contradição. Propõe, então, que essa descrição de Freud sobre a melancolia no indivíduo seja ampliada para uma abordagem coletiva. Como referi na atividade preparatória anterior, realizada pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, talvez mais rapidamente do que em eras anteriores, desde a Revolução Industrial, a civilização tem enfrentado profundas mudanças, as quais ocorrem cada vez mais rápidas. As transformações sociais podem ser marcadas por progressos e benefícios, mas potencialmente são acompanhadas da sensação de perda de referenciais relacionados à cultura e aos costumes. Podemos conjecturar, então, que vivemos um período de melancolia da humanidade ligada à perda de ideais. Perda essa que se faz acompanhar das sensações de desamparo, desesperança e desilusão. Estes sentimentos comporiam um estado coletivo de melancolia, em que se pode observar uma busca intensa e lábil por objetos materiais e experiências individuais ou grupais que, supostamente, né, restituiriam a sensação de amparo dos velhos tempos. Segundo Hahn, o ego pós-moderno emprega grande parte da libido para si mesmo. O restante é distribuído em contatos sempre crescentes e relações superficiais e passageiras. Em virtude de um fraco elo, é fácil retirar a libido de um objeto e direcioná-lo a novos objetos. A alegria que se encontra nas redes sociais de relacionamento tem, sobretudo, a função de elevar o sentimento narcísico. Ela forma uma massa de aplausos que dá atenção ao ego exposto ao modo de mercadoria. Auxiliado pelo desenvolvimento tecnológico, o ser humano imagina que não há limites para o progresso, a ponto de acreditar que poderia brincar de ser Deus. Seria um triunfo do ego sobre o ideal de ego? Claro que aqui nós temos que levar em conta a pandemia que nos atravessou fortemente nessa ideia de podermos brincar de Deus. O resultado é um ambiente de hiperatividade em que os desempenhos culturais da humanidade encontram-se prejudicados por uma falta de atenção profunda, contemplativa. A descrição de Hahn sobre a sociedade do desempenho, em conjunto com as suas teorizações a respeito da mesma, despertou-me uma sensação de desalento.
e tornou inevitável a pergunta: existem caminhos para a transformação dessa realidade opressiva? Na frase final de seu livro, o filósofo coreano afirma: já é hora de transformar essa casa mercantil novamente numa moradia, numa casa de festas, onde vale mesmo a pena viver. A questão é como. Evidentemente, não há uma receita única, universal. Não sabemos nem mesmo se existe essa possibilidade. Eu acredito que a psicanálise, que cada vez mais busca o conjunto com outras áreas do conhecimento, possa contribuir com algum caminho, pois, centrada na compreensão da dimensão humana em seus aspectos inconscientes, e em um tempo que não é do cotidiano acelerado, ela visa a busca de um autoconhecimento que não procura o alívio imediato e pressupõe o aprofundamento contemplativo. Muito obrigado. Obrigada, Zélia. Acho que foram 2 trabalhos muito densos e interessantes, né? A Regina traz muito do momento de pandemia, onde houve um excesso de excesso, porque o excesso já havia, né? E um excesso de adaptação, porque foi muita mudança ao mesmo tempo. Então, como o ego teve que trabalhar nesse período, né? Como foi... E aí, juntando com o que o Zelig trouxe do Dostoiévski, momentos de ruptura, né? Momentos onde os costumes estão mudando e muito trabalho para o ego. Bom, aqui no chat tem alguns cumprimentos. Ainda não temos uma questão. Eu tenho uma. Pronto. Pode falar. Eu senti falta dos aplausos no final. Eu acho que isso é um bom sintoma da repressão que existe. Por que a gente não pode aplaudir? Só porque não é ao vivo? Os dois. Mas sugiro que a gente abra os microfones na hora de aplaudir. Fica uma bagunça. Senão, né? Daniela, eu queria fazer um comentário. Vai, Daniela. Posso falar? Vai. Então, eu fiz essa proposta de tema, né? E propus esse livro da Sociedade do Cansaço, porque ele começa com uma crítica, né? Dizendo que a psicanálise ela fala da repressão, então ela não seria o melhor modelo, a melhor teoria para lidar com o sujeito, né, dessa sociedade da hiperestimulação. E aí eu fiquei pensando, e o Zelig trouxe logo no começo da apresentação dele, que o Freud, de 1920, ele já faz uma virada, né? Ele não sai tanto do modelo da repressão e entra na questão, em 1920, ele retoma o modelo do traumático, do excesso, né? Do excesso de estimulação, né? O quanto que hoje nós estamos imersos, né, numa cultura de excesso de estimulação de toda ordem, mesmo antes da pandemia, né? Acho que a pandemia trouxe um outro tipo de questão, mas esse autor ele é anterior, né? Os escritos dele são anteriores à pandemia. Então, o quanto que esse excesso de estímulo, excesso de estimulação provoca uma ruptura, né, na barreira de proteção do sujeito, né? O quanto que as experiências, ele vai dizer,
que as experiências serão menos da ordem da histeria, né, que o Freud traz até ali em 1915, né, que ele está cuidando desse tema, mas que vem as experiências do burnout, as experiências das crianças com déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, esse excesso de estímulo e o quanto que o sujeito precisa encontrar recursos, né, nesse eu aí. Achei interessante a proposta do Zelig, né, da contemplação, da reflexão, do desenvolvimento da capacidade do aparelho psíquico de pensar, né, para ele poder lidar com os estímulos e encontrar meios aí de lidar com esse mundo, né, de excessos mesmo. Amanhã a gente vai falar da transparência, mas de qualquer forma um mundo de hiperestimulação. Era isso. Nós temos alguns comentários aqui no chat, mas eu acho que a pessoa pode falar ou vai ficar um excesso? Acho que é melhor falar. Falar, né? Uhum. Estou aqui no modelo do chat, mas a gente está na tela, acho que fica melhor. Regina e Zelig, querem comentar em cima do que já foi falado, ou a gente continua? Eu espero mais uma questão, depois eu faço um conjunto. Então, Milena fez um comentário, gostaria de colocar aqui diretamente para a gente, ou prefere que eu leia? Não, eu posso falar. Não, eu achei, na verdade, eu gostei muito assim das 3 falas, né? Eu acho que elas foram conversando, né? E a questão da melancolia na sociedade do excesso, né? Eu fiquei pensando da labilidade, né? E o primeiro texto, né? Que o professor apresentou, falando dos extremos também, né? Num movimento de como ficar com a falta, né? Daí fica tipo assim, pulando de um ponto para o outro, né? Eu fiquei refletindo sobre isso. Uhum. Marco Túlio também escreveu aqui, prefere colocar diretamente? Prefiro que você pergunte. Então, eu vou ler aqui o que você escreveu. Considerando que o momento pandêmico não apenas contribuiu, mas em certo período determinou um maior isolacionismo físico associado a uma exaustão decorrente das exigências do trabalho home office, é legítimo supor que, para muitas pessoas, o distanciamento social induziu o reforço de estruturas de defesa, a exemplo das neuroses obsessivas? Bom, acho que voltar a palavra para a Regina e para o Zelig, né, para comentar e responder. Quer começar, Regina? Microfone. Está sem som, Regina. Tem que abrir o microfone, Regina. Eu acho que essa pergunta é mais para o Zelig, porque fala da melancolia, né? Então, eu acho que você poderia responder. Tá bem. Bom, na verdade, as questões elas têm uma conjunto, assim, né, que eu vou começar pela do Marco Túlio, assim. Eu acho que a pandemia trouxe uma série de questões, assim, vamos dizer, de sensações e de defesas, né? As defesas obsessivas, eu acho que elas se reforçaram não só pelo isolacionismo, mas pela necessidade de controle, essa coisa, a gente chegava tinha isso no mercado, tinha que chegar em casa, limpar todos aqueles pacotes, realmente era uma coisa, um excesso, tira sapato, não sei o que. Então, para muita gente, assim, isso reforçou muito aspectos obsessivos, né? E eu acho que a questão, assim, o isolacionismo gerou, né, muito, assim, muita solidão, eu acho, para muitas pessoas, né?
E a maneira de lidar com a solidão é, muitas vezes, desenvolver sintomas ou defesas de vários tipos, né? E, entre elas, as obsessivas. A pessoa fica centrada demais, né, nesses aspectos que eram necessários, mas teve gente que extrapolou assim, essa coisa do cuidado, de limpar tudo e não chegar perto de ninguém, tal, que era uma situação de... Eu costumava definir, quando eu ia ao supermercado, no auge da pandemia, né, que eu me sentia como naquele filme, não sei se vocês já viram, é o filme mais antigo, Alien, o Oitavo Passageiro. Não sei quem é que lembra desse filme. Tinha uma coisa interessante naquele filme, né? Porque, assim, lá pelas tantas, tu não sabia mais quem era o teu amigo e quem era o teu inimigo, porque o monstro podia sair de dentro do teu amigo. Então, para mim, o supermercado era uma espécie de nave do Alien, o Oitavo Passageiro, porque todo mundo que chegava perto de mim podia ser meu inimigo. Né? Então, isso gera e claro que gerou também em mim um certo reforço das minhas defesas obsessivas, assim, os cuidados, enfim, né? Então, e ao mesmo tempo, eu acho que gerou um outro excesso que na busca por poder lidar com a solidão, houve um excesso de atividades de internet, assim, de lives e atividades, assim, gente que não parava de ficar assistindo lives e sei lá, tudo quanto é tipo de atividade, como uma maneira de poder, talvez até negar esse isolacionismo. Assim, né? Então, acho que sim, a pandemia reforçou muito isso. Né? O medo de ficar sem fazer nada, né? Também, não, claro, além do que... Nunca se fez tanto. Não, além do que teve uma questão básica, assim, para muita gente, né? Que não foi bem exatamente o nosso caso. Eu imagino que todos aqui puderam continuar trabalhando, mais ou menos, enfim, né? Mas em outras atividades as pessoas tiveram uma angústia primordial, que é da sobrevivência. Né? Uma coisa inédita para muita gente, que tocou num ponto básico: sobrevivência, autoconservação. Né? Entende? Então, sem contar toda a questão das pessoas assim, que não podiam ficar em casa, que tinham que trabalhar, pessoas menos favorecidas e tal. Né? Então, eu acho que sim, que tudo isso gerou um aumento de defesas de todo tipo. Tá? Eu acho que o Emerson quer falar, não é? Microfone. Eu queria fazer um link aí com o assunto e depois fazer também um comentário abrindo sobre uma outra jornada. O link é assim, ó, um outro tipo de excesso que a gente escuta bastante hoje, e também ligado à tecnologia. Então, tu começa a escutar assim, que excesso dessa questão LGBT, que excessos dessas questões ligadas ao racismo, que excesso... Então, tem um palavreado também ligado ao excesso, né? Que é uma espécie de moralização ou crítica em relação àquilo que era sufocado e também através disso que causa outros excessos, pôde ganhar voz, pôde ganhar visibilidade e não existia. E aí há uma reação em relação a isso. Né? Então, por isso que eu falo um pouco, talvez para vocês comentarem essa questão, né, que a gente não escapa, né, que é a questão do conflito dos dois lados. E o link que eu queria fazer é que novamente a Sociedade de Brasília tem um papel importante na diretoria de Comunidade e Cultura, né? E a gente vai ter a 4ª jornada, né, da Comunidade e Cultura, que vai ser em novembro, 11 e 12 de novembro, em que o tema vai ser branquitude e eu com isso. Né? Alguns talvez acharão um excesso do excesso, né? Mas só para pensarmos essa questão. E aproveitar o embalo, né, que muito dessas questões que são criticadas como
esse excesso ganharam voz através da FEBRAPSE no Observatório Psicanalítico e um desdobramento do Observatório Psicanalítico é o Mirante, que é ligado à Diretoria de Comunidade e Cultura e que há muito é capitaneado, né, pela Beth Mori, que é outra pessoa a Beth e outros colegas de Brasília, e começou também com a Cíntia, que é outra colega né, de Brasília que tanto contribui associada à FEBRAPSE. Então, eu queria fazer esse gancho e introduzir essa outra questão do excesso. Tem uma questão da Eliana Mello aqui. Ela está perguntando se é o excesso, como alguém disse, para tamponar a falta, não acaba levando ao vazio. E o isso com eu e o eu com isso. Não exacerbou um ego mais despedaçado e, com isso, mais superegóico no imperativo do gozo do supereu? Pode repetir essa última pergunta? Eu posso repetir. Eliana, você não quer se colocar aí, não? Falar do teu... Cadê a Eliana? Eliana, acho melhor você colocar a tua questão. Cadê, Eliana? Microfone. Está me ouvindo? Estamos, agora estamos. A minha pergunta é o seguinte, né? Se esse excesso, que na realidade aparentemente seria para tamponar uma falta, se ele não estaria levando a um vazio. E aí eu fiz uma certa brincadeira, né? Quer dizer, e eu com isso, e o isso com eu, na realidade, não vem por conta de que esse excesso é para esconder, né? Quer dizer, um ego muito despedaçado, né? Que eu acho que o ego ficou muito desfacelado. E, na realidade, né, em cima do que o Zé falou, e até o da Regina, né, eu acho que nós entramos, a minha pergunta, assim, no imperativo do gozo do supereu. Né? Porque quem fala, goza, faz, quem pede o excesso é o supereu. Né? Então, a minha pergunta é da gente pensar mais essa questão do excesso ligada à falta, ao vazio, né? E essa questão do supereu, né? Esse imperativo do gozo. Né? Enfim, onde não tem o tempo, né, da contemplação, o tempo de... que ao mesmo tempo que nós ficamos confinados, né, nós ficamos muito na tela, né, como a Regina falou, muito imagéticos, né, muito como estamos agora. E, num certo sentido, eu acho que a gente não foi se perdendo um pouco, né, do isso, que é o sujeito. Né? Enfim, acho que o isso que é que se perdeu um pouco. Essa é a minha pergunta. Né? Não sei se ficou clara. Sim. Eu acho, eu vou falar alguma coisa primeiro, muito simples. A pergunta da Eliana é muito boa. Né? Eu acho que houve um transbordamento. Né? Eu acho que a palavra é transbordamento, sabe? Até pelo excesso, né? Como algo que vai e um copo que transborda acaba ficando vazio. Sabe? Quer dizer, para preencher o vazio, eu acho que houve um transbordamento. Então, bom, enfim, não sei, eu só pensei isso, sabe? Então, Helena, eu fiquei pensando na tua pergunta, indo por partes. Primeiro, eu acho que sim, o ego ficou despedaçado nessa busca incessante de, vamos dizer, de procurar preencher, né, pelo excesso, acaba dando um vazio, porque a gente vê muito assim, a coisa do se ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar, numa busca que, como eu procurei mostrar, tem um aspecto melancólico aí, né? Porque é sempre uma busca idealizada de encontrar o objeto primário, porque nós todos perdemos os nossos objetos primários, perdemos no sentido que fomos evoluindo, fomos crescendo e tivemos que nos separar do peito da mãe, elaborar o nosso édipo, coisas assim. Né? E a gente vive de poder se contentar com objetos substitutivos. Né? E, uma companheira que eu escolhi para mim tem um quê da minha mãe, mas não é a minha mãe, né? Entende?
E eu acho que os melancólicos têm muito isso de ficar buscando o objeto primário. E são pessoas muito insatisfeitas, porque estão sempre nessa questão. Se ligam às pessoas, por razões X, com idealizações, né, encontram, vamos dizer, acham ou consideram que encontram, cegamente, claro, né, por uma idealização, encontram o objeto primário, até o momento que, por alguma razão qualquer, do nada, né, aquele objeto idealizado se torna real, e quando se torna real, a libido sai dali. Né? Já não é mais o objeto, já não é mais o objeto primário, já não é mais a mãe, né? Para falar uma certa estereotipias. E eu acho que na sociedade que a gente vive, nessa possibilidade de estar sempre ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando, o ego fica numa ânsia de ter que encontrar algo para satisfazer essa ausência, essa falta do objeto primário, só que acaba sempre vazio, assim, sempre que nunca está satisfeito. Então, eu acho que claro que são instâncias que andam lado a lado, superego e ideal de ego, né? Mas eu penso assim que a coisa de a gente ter que satisfazer ideais que vêm de dentro da gente, que a gente construiu a partir das nossas relações primitivas, e os ideais sociais, que são sempre muito demandantes, nos torna, muitas vezes, cansados, sobrecarregados, né, por essa avalanche de possibilidades. Né. Eu costumo brincar, assim, por exemplo, algo que me deixa muito inquieto é assim, saber que eu tenho um computador que tem 259 mil tarefas, eu só sei 2, 3, 4, 5. Né. É uma angústia isso, entende? E por aí vai, outras coisas também, entende? Então, são coisas que a gente vai tendo que lidar com isso. Então, eu acho que sim, que existe uma falta, e a busca de preencher essa falta causa um excesso que nos deixa vazio e muito cansados. A gente vê isso na clínica, né? Pacientes que estão sempre naquela coisa por exemplo, a coisa da moda, por exemplo, né? Sempre a moda está sempre mudando, e a pessoa está correndo atrás, né? Porque tem que estar sempre up to date, né? E não tem fim isso, né? Porque ela tem um vazio interno que não, ela precisa estar sempre correndo, assim. Aí quando ela chega no espaço contemplativo, se é que consegue chegar, porque muitas vezes se defende arduamente, né? Muitas vezes isso causa uma depressão, alguns até chegam ao suicídio, assim, né? Eu queria pegar a carona na imagem que o Zé fez, que eu achei muito interessante, do liga-desliga, liga-desliga, né? Porque o que acontece com o liga-desliga? Acontece um curto-circuito, né? Quer dizer, o que vem? Vem a escuridão, né? Então, pela falta da contemplação, né? Eu concordo com a Eliana Mello também, né, que o ego deve estar, né, ou o eu, né, deve ficar meio esfacelado, né? Até eu fiquei pensando nisso, né, como um fio, né, que nesse liga e desliga, né, ele tem aquelas interrupções, né? Então, quer dizer, é como se fosse um fio esfacelado, tá? Quer dizer, eu achei muito interessante essa imagem. Tem uma pessoa que levantou a mão ali, a Tereza Lírio. Tereza. Eu sou o marido dela, quem vai falar é Luciano Lírio. É justo. Eu queria abordar uma questão. Durante um bom tempo, nós vivemos ali na Guerra Fria, né? Havia expectativa de uma terceira guerra mundial, né, que seria o fim de tudo, né? Não estou me lembrando agora quem falou que se houvesse a terceira guerra mundial, a quarta guerra seria com pau e pedra, né? Então, eu fiquei pensando, a gente saiu, acabou a Guerra Fria, a União Soviética
se desfez, né? E nós passamos a viver assim, parece que uma paz que iria ter continuidade, né? Mas com a pandemia voltou, eu acho que essa angústia. Será que a humanidade é viável? Né? Será que a humanidade é sustentável? Será que não vão surgir aí novas pandemias, peste como tinha lá na Idade Média, e a ciência não ter uma condição de conseguir um meio a tempo e a hora, né, para poder resolver o problema. Então, essa fantasia que a gente sempre teve, que a ciência resolveria o problema, né, os problemas humanos. Então, acho que com a pandemia a gente ficou meio abalado. Agora, com essa guerra, né, da Rússia, e uma guerra que a gente imaginava que fosse durar tão pouco, e a coisa continua, e há volta de novo, principalmente na Europa, um receio de uma guerra nuclear, né? Então, acho que essas angústias que a gente tinha tido um recreio aí, né, de guerra, de extermínio, de um retrocesso civilizatório, né? E nós vemos até aqui no Brasil, né, uma fala, às vezes, de arma, de guerra, de não sei o quê, uma coisa tão... que a gente vê como um retrocesso civilizatório. Então, eu estou pensando como a análise, o nosso trabalho, né, a análise pode pensar esse tipo de angústia, né, humana, né, do extermínio, da possibilidade de extermínio da humanidade. A gente não tem nada garantido, né? Era isso que eu queria dizer. E aí, né, Luciano, eu acho que a pulsão de morte, né, é que paira sobre o mundo, né? Quer dizer, tem muita pulsão de morte agora, que veio, né, não sei de onde, né, mas surgiu, e eu acho que está explodindo por aí, em cima da gente, né, dos dirigentes, né, tudo isso que a gente sabe, né, os presidentes lá, né, os presidentes, os nossos políticos também, né? Como é que é o seu nome? É Lírio? Luciano. Luciano. Lírio. Luciano. Só pergunta se a humanidade é viável. Olha, apesar de tudo, eu acredito que sim, né? Eu acredito que a humanidade é viável. E quando o senhor estava falando, eu me lembrei de uma frase do Freud, né? O Freud diz que existem 3 grandes fontes permanentes de sofrimento do indivíduo, né? Que é a natureza, o corpo e o outro, né? Sendo que, segundo ele, a que mais faz sofrer o outro, né? Segundo o Freud, né? Então, assim, realmente, a gente nunca tem nada garantido na vida, né? E essa foi uma questão importante, né? Eu acho que essa questão da Covid, né, nos colocou de novo numa condição de seres humanos e não de deuses, né? Porque a tecnologia estava sendo vendida como podia tudo, né? Tudo poderia ser resolvido pela tecnologia, né? E a gente viu que não. E eu acho que isso causou uma ansiedade enorme mundialmente, né? E quando há ansiedade, os aspectos paranoides e a coisa da projeção e tal, a questão da projeção se amplifica muito, assim, né? Eu acho que esse foi um problema da Covid, assim, né? Não tinha quem protegesse ninguém, porque hoje em dia a gente, pensando retrospectivamente, né, mesmo os cientistas em quem a gente podia em alguma medida confiar, cientistas mais confiáveis, a verdade é que ninguém sabia nada mesmo, né?
foi se aprendendo ao longo do tempo e ainda vai se questionar muita coisa que se viu, foi por aqui, foi por ali. Talvez algumas coisas não sejam questionadas, como tem que usar máscara, e a vacina, que certamente... Mas esse desamparo que toda a humanidade viveu, né, eu acho que contribuiu muito para essa divisão que houve no mundo todo, no nosso país especialmente, por questões outras que nem vale a pena entrar agora aqui, né? Entende? Mas eu acho que essa ansiedade ela foi desestruturante, assim, digamos que ela rompeu alguma coesão que existia no corpo social, alguma. Talvez uma imagem do conflito seja justamente por aí, né? Ao lado do desamparo, a fantasia de onipotência, de que eu não preciso tomar vacina, por exemplo. Cada um usa o recurso egóico que tem, né? Mas só uma coisa, uma questão que eu queria falar. Eu me lembrei de uma questão quando o Luciano falou, né, se a humanidade é viável. Que eu tenho algo que eu tenho pensado, assim, é que nós sabemos que nós nunca vamos voltar aos velhos tempos, seja lá os velhos tempos que forem, para cada um existe um velho tempo, né? Quem viu aquele filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris, não sei se todos viram, né? Que eles vão voltando no tempo e cada tempo está insatisfeito com o seu tempo e quer voltar para um outro tempo, né? Então, há uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, a gente, lá na minha sociedade, a gente convidou para fazer a palestra de abertura do ano científico eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele é o curador do Museu do Amanhã, Luiz Alberto. E o título da palestra era assim: a extinção, o fim do ser humano e para além. Esse era o título da palestra, que até nos causou um certo impacto, assim, né? O fim do ser... E ele explicou o que ele quis dizer, que a gente não se dá conta que a gente já está vivendo com outros seres humanos diferentes de nós. Porque quem nasce na era digital tem uma relação diferente com o mundo, não só do ponto de vista psíquico, do ponto de vista cognitivo. Porque as máquinas estão mudando, segundo ele, e eu acho que tem a sua parte, né, a configuração do cérebro. Então, eu me pergunto, qual é a saída que nós temos, assim, né? Nós que, uma boa parte daqui, que nasceu no século passado e que vivemos numa era analógica e não podemos sonhar com os tempos antigos, não voltam mais. E eu acho que é sempre uma questão para a gente que aparece nas nossas relações com os nossos candidatos, com nossos pacientes, com nossos alunos, com nossos filhos, nossos netos, coisa da tela, e etc, etc. Então, é sempre uma questão assim, a gente está vivendo já uma outra realidade, né, transformada, um outro ser humano. Assim. Até vou dar uma sugestão para quem quiser, tem um filme na Netflix, que é um documentário, O Tempo que o Tempo Tem. Né, não sei se alguém já viu. Né. É muito interessante esse filme, que ele aborda essas questões da atualidade e a questão da tecnologia transformando a questão do cérebro também, da cognição. Assim. Zelig, pegando o gancho aí, quando tu leu o primeiro slide, né, eu fiquei, na medida em que tu fosse lendo, eu fiquei, quem escreveu isso? Quando escreveu? Pensando se era o filósofo coreano que tinha escrito agora, ontem e tal, né? Tu cita, né, escrito um pouco antes da psicanálise, né? Um pouco antes da psicanálise, 15 minutos antes de começar a psicanálise, né? E estava falando de uma situação que poderia ser exatamente a atual. Então, só para pensar assim, nós não vamos voltar, certo? Por outro lado, talvez a gente continue onde sempre estivemos nos séculos passados, atualmente, vivendo algumas questões, né, que
né? O parágrafo era perfeito para hoje, talvez para amanhã, né? Então, tem essa dimensão, né, do humano, né, que eu não sei para onde vai, eu sei que tem um quê que fica, e fica para amanhã também, né? Eu queria agregar mais uma questão. É muito comum hoje a gente ouvir casais, né, que falam: eu não quero ter filho, né? Eu vou colocar um filho nesse mundo. Então, tem um pessimismo assim, né? A gente vê a deterioração do meio ambiente, tanta coisa, né? Então, fica um medo da pessoa colocar um filho no mundo, né? Que mundo que ele vai encontrar? Assim, a ideia de que os nossos netos aí vão ter um mundo muito pior do que o que nós vivemos, né? Com certeza. Bom, alguém mais tem alguma questão? Porque estamos... Eu tenho aqui só um comentário que o Luciano acabou de falar e que me chama a atenção, e não coincidentemente esse evento, o evento agora, ele tem muito essa coisa dos excessos, né? Me chama a atenção porque depois de 20 anos lecionando no ensino superior, eu percebo claramente... Está falando um pouquinho baixo. Baixo. Vendo? Estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Então, foi interessante o Luciano ter colocado essa questão que ele colocou, porque depois de 20 anos no magistério superior, claramente eu percebo que esses excessos, e não coincidentemente, esse evento ele também tem a ver com excessos, né? Claramente eu percebo, por exemplo, um aumento da agressividade de alunos. Isso para mim é nítido, é evidente. Cada vez mais esse excesso da ansiedade, o excesso de querer fazer tudo e de querer saber tudo, né? De não dar tempo a um tempo. Foi interessante o Zelig ter mencionado esse documentário. Tudo isso parece que vai compondo um quadro de desalento, um quadro de desamparo mesmo, que foi mencionado, né? É de se esperar mesmo que as pessoas, elas, quando vão procurar uma análise, elas simplesmente elas já cheguem exaustas, porque a realidade já te leva à exaustão, né? Como é que eu posso pensar em momentos de contemplação, como foi colocado, né, aqui? Como é que dá para contemplar, né? Você tem que produzir durante 12 horas, 14 horas, 15 horas, que nós fomos submetidos a isso, né? E, num certo sentido, ainda somos, né? E foi interessante essa questão de será que ainda dá para salvar a raça humana? Será que ela consegue se salvar de si mesma, né? Nesse momento, tem pessoas se pulverizando, outras do outro lado do mundo, né? E do que não se sabe exatamente, mas o que leva a essa coisa de querer ir para cima desse mundo, atrás do que exatamente? Atrás do que nós estamos, né? De saciar algo que, afinal de contas, a gente talvez não consiga, né? É só isso mesmo. Obrigado. Bom, vamos voltar para Zelig e Regina para a gente encerrar, que já estamos na hora. Regina? Bom, eu gostei muito, né, desse evento, né? Acho que os comentários, né, dos colegas foram ótimos, né? A gente poderia conversar por muito tempo, né, sobre isso, que são questões, enfim, humanitárias que aparecem, né? A gente tem que abandonar a onipotência, né?
que nós achamos que tínhamos, né? Parece que isso daí é algo fundamental, né? Lidar com essa falta, né? Que todos nós temos mesmo. Eu acho que essa é a grande questão, como fazer isso, né? E eu agradeço, então, a participação aí de tanta gente, né? E o Zelig agora pode falar alguma coisa. Não, eu também só gostaria, resta agradecer pelo convite, pela disponibilidade da Sociedade de Brasília de organizar rapidamente essa é a segunda atividade preparatória para o Congresso nosso, e a gente foi muito bem recebido, eu agradeço muito, foi muito bom estar aqui debater. Como algumas pessoas me pediram o texto que eu apresentei, eu coloquei meu e-mail no chat ali, quem quiser o texto pode me mandar uma mensagem que eu respondo e envio o texto, então, tá? Só me resta, então, agradecer, muito obrigado a todos pela atenção. Então, a gente vai encerrando, mas lembrando que em novembro do ano que vem nós temos um encontro lá em Campinas, né, para a gente trocar de perto, tá bom? E amanhã a gente continua, né? Isso, e amanhã a gente continua. Até. Pode bater palma? Pode.